Graça e paz, irmãs. Eu quero agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra poder transmitir a palavra do Senhor. Agradecer a irmã Nalva pela confiança e desejar que essa meditação venha abençoar cada pessoa que vai estar ouvindo, que realmente ela encontre guarida no coração de todos. Bem, nós estaremos meditando no livro de Mateus, no capítulo 15, o verso de 21 a 28. Na minha tradução diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu sequer uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Humilhou-se ela, então disse: Sim, Senhor, mas também até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu sei que é um texto bastante conhecido e que todos já devem ter ouvido bastante, mas nós cremos que a palavra do Senhor, ela se renova de dia em dia. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer nesta mensagem, e uma pergunta: quantos estão dispostos hoje a participar do culto da derrota? Foi isso mesmo que eu falei. Quantos estão dispostos a participar do culto da derrota? Calma, eu vou explicar. Na verdade, sujeitar-se, render-se, ser vencido por Deus, derrotado por Deus e para Deus. Quantos estão dispostos? A Bíblia diz lá, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Nós vemos aqui nesse texto um grito desesperado de uma mãe. O texto diz, inclusive em outra tradução, que não somente a filha dela estava endemoniada, mas não acho que se achava pouco, ela estava no outro texto, na outra tradução diz miseravelmente endemoniada. Então aquela menina, na verdade, ela estava numa situação deplorável, uma situação muito difícil. Como naquela época, nós percebemos que hoje também o mundo está debaixo de um poder satânico, como diz lá 1 João 5,19. O fato da humanidade entregar o mundo ao diabo por causa dos seus pecados, então o mundo está debaixo de um poder do maligno. Uma pergunta, irmãos, para nós continuarmos a falar sobre esse texto. Se essa situação acontecesse hoje, qual seria a forma que nós iríamos enxergar essa situação? Porque convenhamos que é uma situação bem atípica pela forma como o Senhor tratou aquela mulher. Então, como nós vimos, os discípulos tiveram uma forma de ver e Jesus teve outra forma de enxergar. Em 1 Samuel 16, verso 7, diz que porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Então por aí nós já começamos a entender que na verdade a visão do homem é diferente da visão de Deus. Vejamos como os discípulos enxergaram aquela situação. Eles viram uma mulher gritando.
chamando a atenção, causando desconforto, constrangimento, e nós diríamos que estava até queimando a imagem do nosso mestre. Os discípulos, por certo, estariam pensando: o que vão dizer dessa situação? O Messias ignorou uma mulher que pedia ajuda. O Messias não deu atenção a uma mulher da sociedade, pois era assim que aquele povo era conhecido. O Messias desprezou uma mulher. O Messias comete racismo. Ele cometeu, como ela era cananeia, ele cometeu cananeufobia, como está muito na moda hoje, de achar que tudo é fobia. Então Jesus cometeu porque ele dizia que tinha vindo apenas para as ovelhas perdidas de Israel. O Messias humilhou uma mulher, chamando-a de cachorrinho. Bem, essa era a visão dos discípulos. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor nosso Deus, ele conhece o íntimo da pessoa. E naquela circunstância, o mestre, ele conhecia o contexto que vivia aquela mulher e o seu povo. Segundo os estudiosos, o povo cananeu, o povo cirofenício, que é a mesma coisa, da mesma região, eles eram um povo que ditavam a moda naquela época. Era um povo que vivia num contexto de orgulho, um contexto de superioridade. E Jesus, na verdade, eu creio e eu entendo que ele queria, de uma certa forma, provar aquela mulher. Como o Senhor nos prova todos os dias da nossa vida, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Uma outra questão que eu gostaria de levantar nesse acontecimento aí. Onde estava o pai dessa criança? Qual era o valor desse pai? Qual era a importância desse pai nessa família? Como vivia aquela família? Então, nenhum de nós sabemos, porque o texto ele não fala, ele não revela, mas nós sabemos que o mestre, sim, ele sabia, porque ele tinha esse entendimento. Se o Senhor, irmãos, aí vem outra questão, se o Senhor, ele atendesse aquela mulher, naquele primeiro instante que ela deu aquele grito, o que seria realmente, o que aconteceria naquela família, o que seria de bom para aquela mulher? Na verdade, nós entendemos que Jesus, ou aquele que vem ao Senhor Jesus, ele tem que passar por duas etapas na sua vida. Quando o Senhor, ele fala em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro estágio. Todas as vezes que alguém vai ao Senhor Jesus, a primeira coisa que ele faz é aliviar o fardo que aquela pessoa carrega. Então, esse é o primeiro estágio, o estágio do alívio. Mas existe um outro estágio que muita gente deixa de desfrutar, porque para por aí, para no primeiro estágio, para apenas no alívio. É a segunda parte do texto que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então existem dois estágios. Quando nós estamos indo ao nosso Senhor Jesus, quando nós chegamos a conhecer a Ele, o primeiro estágio é o alívio. Mas você precisa ter o segundo estágio, que é o segundo estágio do descanso. Quando o Senhor, Ele sugere tomar sobre nós o jugo dEle, nós sabemos que o jugo é uma peça que se colocava em dois animais, em dois bois ou dois cavalos, e eles andavam juntos. Então o Senhor, quando faz essa proposta, ele diz que nós devemos andar junto com ele. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, andar do lado do Senhor Jesus. E aí nós aprendemos dele, que ele é manso e humilde de coração. É aprender em todas as nossas atitudes, é aprender o que fazer, é aprender como agir. Isso nós aprendemos quando nós aceitamos a proposta de tomar sobre nós o jugo do Senhor e não somente desfrutar do alívio que ele proporciona quando nós
o aceitamos. Esse é o primeiro ensino que eu entendo, porque Jesus ele não atendeu logo da primeira vez que aquela mulher pediu, que aquela mulher gritou. Assim, e um outro exemplo que nós podemos ver também é a questão do exemplo dos 10 leprosos, irmãos. Observe que eram 10 os leprosos. Você vai ver, encontrar lá em Lucas 17, de 15 em diante. Foram 10 os leprosos, mas apenas um voltou para glorificar ao Senhor Jesus. Esse que voltou, esse que recebeu não apenas o alívio da cura da sua enfermidade, mas ele voltou para glorificar o Senhor, diz o versículo 19, e diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, além da cura, nós percebemos que esse único dos 10 também recebeu a salvação da sua vida. Um outro exemplo que nós vimos, você vai encontrar lá em Ezequiel 47, onde fala que o anjo ele convida o profeta a caminhar vários estágios daquele rio. E nós percebemos que quando a água chegou no tornozelo não foi suficiente, ele mandou caminhar mais, e chegou no joelho, e chegou na cintura, mas o anjo, ele realmente só parou quando Ezequiel pôde entrar e mergulhar no rio. Então, esse mergulhar no rio, ele nos traz ao entendimento de que nós precisamos mergulhar no Senhor Jesus. Esse é o andar com ele, esse é o aprender com ele, esse é o segundo estágio que nós podemos aprender. Nem todo irmão que diz Senhor, Senhor, diz o texto, entrará no reino dos céus. Porque não basta só você clamar, como no caso dessa mulher, não bastou apenas louvar, mas ela precisou se humilhar. Então, a nossa vida cristã, ela tem várias etapas. A nossa vida cristã é preciso você se entregar mais, se envolver mais com o reino do Senhor. O Senhor, ele provoca em nós, provoca-nos para saber o que há de melhor que nós podemos oferecer para ele. Nós vimos em Deuteronômio 8, versículo 2, que Deus levou o povo ao deserto para saber o que havia no seu coração. Então Deus sempre quer nos provocar, Deus sempre quer nos provar para saber o que há no nosso coração. Irmãos, nós percebemos nesse texto dessa mulher que Jesus em nenhum momento chegou para a filha dela para impor as mãos, para expulsar o demônio daquela menina, daquela criança. Então, o que me leva a entender, irmãos, é que o fato de Jesus não ter ido àquela menina, o fato de Jesus não ter imposto as mãos sobre aquela menina, não ter expulsado o demônio sobre aquela menina, e o texto diz que ela foi liberta quando aquela mãe se humilhou e se prostrou diante do Senhor, e com toda aquela humilhação, o Senhor vai dizer lá no final do texto que nós lemos, que o Senhor deu ordem e disse: vai, a tua filha está liberta. Então, eu chego ao entendimento de que, meus irmãos? É que o fato daquela mãe ser liberta tinha a ver com a prisão daquela filha. Então, o que nos leva a acreditar que a libertação daquela mãe tinha a ver com a prisão daquela filha. Então, você que é mãe, você que é pai, aqueles que são autoridade espiritual sobre os seus filhos, eles têm uma responsabilidade muito grande. Então, quando Jesus ele tratou aquela mãe, quando Jesus ele pôde levar aquela mãe ao entendimento da verdade, daquilo que ele realmente quer fazer na vida dos seus filhos, quando ela foi liberta, então a sua filha também foi liberta. Tiago 4,7 nos diz: sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando uma casa, irmãos, uma família é edificada sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus, as situações que virão não podem nos destruir. É isso. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra ache guarida no seu coração
e que você seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe.